Seja bem-vindo à apresentação desse trabalho de termodinâmica. Este trabalho ele foi proposto pelo docente mestre Antônio Maciel da Silva e executado por mim, o acadêmico Jefferson da Silva Gaspar, como componente avaliativa. Eu estou gravando este vídeo da data de hoje, de 27 de fevereiro de 2021, e vamos ao conteúdo. Então, vamos dar início ao estudo da termodinâmica, conceituando aqui algumas coisas. Primeiro, nós vamos conceituar aqui temperatura. O que é a temperatura? A temperatura ela pode ser resumidamente dita como tão somente o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Exatamente isso. Então, aqui nós temos dois objetos cilíndricos que vão nos ajudar a explicar um pouco esse termo temperatura. Então, aqui nós temos um corpo frio, né, e um corpo quente. Esse corpo frio, nós podemos observar aqui que que há sim uma agitação, mas essa agitação das moléculas, das partículas, ela é menor se comparado a esse corpo quente aqui, ó. Aqui nós temos um fogozinho, uma chama que emite energia térmica para esse corpo. Mais na frente nós vamos ver um pouco disso também. Nós vamos entender melhor como que se dá esse processo, né? Mas aqui é possível a gente analisar, né, através da observação, que esse corpo aqui que sofre a ação desse fogo, ele tem um grau de agitação maior do que esse aqui. Então a temperatura é tão somente isso. O grau de agitação das moléculas, das partículas de um determinado corpo, ou ambiente, ou seja lá o que for, aquilo que nós queremos verificar. Então, para verificar o grau de agitação dessas moléculas, nós usamos um instrumento chamado termômetro. Então, o termômetro ele serve para a gente verificar, para a gente aferir, medir o grau de agitação dessas moléculas, se é alto ou se é baixo. Aqui nós temos alguns exemplos desses termômetros, desses instrumentos. Alguns com uma tecnologia já bem avançada, que é o caso desse aqui que utiliza uma tecnologia laser, mas temos também outros bem simples. Ainda que a tecnologia seja bem diferente um do outro, bem mais avançada, o objetivo é o mesmo, né? É aferir o grau de agitação das moléculas de alguma coisa. E outra coisa que nós vamos ver aqui agora são escalas termométricas, né? Nós temos o termômetro, mas nós temos aí escalas para distinguir a temperatura nesses termômetros. Por exemplo, nós temos aqui a escala Celsius, que é a escala que a gente usa atualmente, pelo menos no nosso país, no Brasil. Mas nós temos, por exemplo, aqui a escala Fahrenheit, que é muito usada nos Estados Unidos, por exemplo. E nós temos aqui no meio essa escala, que é muito importante para a gente, que é a escala Kelvin. Nós vamos ver o porquê. Então, aqui nós temos algumas informações na nossa apresentação, como por exemplo o ponto de ebulição da água, temperatura qualquer, que ele não especificou, pode ser qualquer coisa, e o ponto de fusão da água, né? Vamos explicar aqui um pouco. O ponto de fusão seria o ponto onde a água ela começa a se solidificar, a virar gelo, e o ponto de ebulição da água seria o ponto onde a água começa a virar vapor, né? E aqui na escala Kelvin também, Fahrenheit também. Só que nós temos uma relação entre essas escalas. Por exemplo, se nós quisermos saber, por exemplo, se eu estou aqui numa temperatura e está a 0 graus Celsius, onde eu estou, mas aí eu quero saber quantos graus, aliás, isso dá numa escala como por exemplo a escala Fahrenheit. Então, para isso, a gente faz essa relação aqui, ó. Com essa relação aqui, nós conseguimos saber, né, a temperatura em qualquer uma dessas três escalas.
Se eu tenho uma temperatura X na escala Celsius e eu quero saber quanto equivale isso na temperatura numa escala Fahrenheit, através dessa relação eu consigo saber, né? A gente substitui aí o que tem de substituir dos dados que a gente tem, isola quem a gente quer achar e resolve sem nenhum tipo de complicação, sem nenhum tipo de problema. Então, um diferencial que uma escala tem das demais, que é a escala Kelvin, é que ela é uma escala chamada de escala absoluta. Por quê? Porque a escala Kelvin, através dessa escala, nós conseguimos, pelo menos teoricamente, dizer onde que existe um grau de zero absoluto de agitação das moléculas. Nós sabemos que, por exemplo, na escala Celsius, 0 graus Celsius é o momento, né, onde a água ela começa a se solidificar, se transformar em um objeto sólido, algo sólido, um gelo, mas ainda assim existe um grau de agitação dessas moléculas. Elas não deixam de se movimentar. Não deixa de existir aí uma energia cinética, que é a energia do movimento. Mas vale ressaltar que, teoricamente, na escala Kelvin, nós conseguimos dizer aonde é que vai deixar de existir essa energia cinética, né, o movimento dessas partículas. É por isso que ela é chamada de escala absoluta. Nós conseguimos, através dessa escala, chegar a uma temperatura teórica, onde teoricamente deixa de existir essas características, onde deixa de existir movimento das partículas, deixa de existir energia cinética por conta disso. Então, essa é a relação entre essas escalas, né? É muito importante a gente saber essa relação aqui, porque através dessa relação, a gente consegue, se a gente tem uma temperatura em qualquer uma escala, a gente consegue saber qual a temperatura nas outras escalas, usando essa relação aqui. Então, é importante saber disso, né? Então, dando continuidade, vamos aqui saber e entender um pouco mais desse termo aqui. O que é calor na termodinâmica? É muito comum, aliás, a gente se referir ao calor quando está um dia quente, né? A gente diz que hoje está muito calor. Mas é errado a gente dizer isso, a gente vai entender o porquê. Se eu tenho aqui, por exemplo, um corpo A com uma temperatura X, e eu tenho aqui, por exemplo, um corpo B com a temperatura X menos 1. Então, o corpo A e o corpo B eles têm temperaturas diferentes. Mas se a minha temperatura aqui é X e a minha temperatura aqui é X menos 1, o meu corpo A ele tem uma temperatura maior do que o corpo B. Beleza, então o grau de agitação das moléculas aqui ele é maior do que no corpo B. Mas, se aí eu de alguma maneira aproximo esses corpos, o que vai acontecer aqui? O corpo que tem maior energia térmica, o corpo que tem o maior grau de agitação das moléculas, ele vai transferir para o corpo que tem menos. Isso é que nós chamamos de calor. Calor é tão somente como energia térmica em trânsito, em movimento. Se eu tenho um corpo que transfere energia térmica para outro corpo, aí existe calor. Porque a energia térmica ela está em trânsito, ela está em movimento. E aí, quando isso acontece, nós temos uma coisa chamada de equilíbrio térmico. Quando o corpo A agora vai ter a mesma temperatura que o corpo B, através do calor, né? Que foi a energia em trânsito. Então, esse aqui tinha uma temperatura maior, corpo A. Esse aqui tinha uma temperatura menor. Mas, através da transferência de energia térmica, que é o calor, através do calor, eles alcançaram o equilíbrio térmico, que é o momento onde esses dois corpos eles ficam com a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação das moléculas. Aqui estão as minhas referências que eu usei para a construção desse trabalho. Obrigado.